Oi, gente. Boa noite. Começando mais um Tools for Life. Hoje a gente vai falar da nona visão do nosso grupo de estudos do livro A Profecia Celestina. É a visão final, é o resumo de todas as visões que a gente trabalhou aqui nos últimos meses. Então hoje vai ser uma live bem especial para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa primeira temporada do Tools. Já queremos anunciar que a segunda temporada vai começar já com o livro Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Esse aqui vai ser o próximo livro que a gente vai ler juntos. Quem quiser já ir se adiantando, comprem esse livro, que a gente vai trabalhar aqui as partes mais importantes, mais interessantes dele, tá? Eu já tava lendo, ó, já tava tipo na metade, já tá todo sublinhado. E eu parei um pouquinho pra gente continuar juntos. Eu vou recomeçar junto de vocês. É um livro que vale muito a pena e ele acaba sendo complementar a tudo que a gente falou aqui com a Profecia Celestina. Vocês vão entender hoje sobre a nona visão e vão entender esse link que aconteceu naturalmente, nem foi premeditado, pro novo livro que a gente vai estudar. Tem tudo a ver, gente. Sincronicidade, né? Não podia ser diferente. Deixa eu ver se a minha irmã já chegou. O Tools for Life é um projeto meu e da Kelly Jabur, minha irmã querida, que é psicóloga, terapeuta holística. Muitos de vocês já conhecem, já seguem aqui. Ela tá arrasando na quinta-feira zen, né, Kel? Oi. Olá, pessoal. Boa noite. Boa Tudo noite. Tudo bom? bem? Tudo bom. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos para a Empolgada. última etapa da Profecia Celestina, hein? Que legal, né? Foi muito legal tudo. Sim, muito empolgada com esse nosso projeto que foi tão lindo, né? Está sendo tão lindo. Então, assim, estamos aqui finalizando esse ciclo da Profecia Celestina, mas também estou empolgada com o nosso livro do Joe Dispenza, que é incrível. Vocês vão amar também, né? Muitos conhecimentos que ajudam a gente, né? Lembrando que o nosso projeto é o Tools for Life, são sempre ferramentas para a gente viver melhor a nossa vida. Então, dando sempre, né, Lil? Então, acho que semana que vem vai ser muito interessante para poder ouvir como é que vocês estão praticando, os depoimentos de vocês, como é que foi aí, como é que foram esses aprendizados, esses insights, as visões da profecia celestina, se vocês estão conseguindo praticar na vida como uma nova maneira de estar mesmo no mundo, né? De olhar as coisas que nos acontecem. Exatamente. Inclusive, a nona visão fala sobre isso, né? Sobre como viver as 8 visões. Ela é sobre isso, sobre integrar tudo, fundir tudo e dessa forma a gente evoluir. Eu acho que, eu não sei se para todo mundo aí falhou a sua conexão, mas você falou que a próxima live vai ser com a galera, foi isso? Não deu para É. ouvir. Ah, Ah, não é? deu para ouvir. Ah, não sei. Para mim, Não sei não se foi tenho só certeza eu que que não falhou. ouvi ou se ninguém ouviu. Mas Ah, tá. então vou repetir que a live, a próxima live, sábado que vem, às 19 horas, não é porque esse livro acabou que a gente vai parar, hein, gente? O Tools é assim a longo Claro. prazo. A gente vai ficar aqui por um bom tempo, uns bons anos, com vários Nossa livros maravilhosos. comunidade, nossa Nossa comunidade, né? comunidade, vamos fortalecer essa comunidade, porque é nosso propósito, né, Kel? A gente se sente muito realizada Sim. trocando essa ideia com vocês. A gente aprende junto, né? A ideia é essa. E a gente está só começando. Essa foi a primeira temporada, foi o primeiro livro, e a gente vai afinando, vai ficando cada vez melhor, a gente vai se conhecendo também, tem uma galerinha fixa aqui com a gente. E a próxima live, até para dar tempo de todo mundo comprar o livro, não é public post, tá, gente? É amor mesmo. Mas a próxima live a gente vai fazer com vocês. A gente vai trocar uma ideia sobre o Tools de uma forma geral, sobre como foi essa temporada, essa jornada para vocês. Se ficou alguma dúvida, se quiserem, a gente pode rever alguma questão do livro e tudo mais. E aí também dá tempo da gente, de todo mundo estar com o livro, já começar o livro para a gente falar na próxima temporada do Como se tornar sobrenatural, tá? O meu tá falhando também, é isso que estão falando? Tá falhando para Para você, mim, Kel? para mim não, para mim tá tudo normal. Eu não tô sabendo. Bom, eu tô aqui em São Paulo, amanhã eu volto pro Rio. A conexão aqui não é das melhores, a minha do Rio é melhor. E o Instagram tá dando uns defeitos, né?
Ah, falaram que agora já está normal. Então vamos seguir. Na verdade, vamos começar, né? Vou falar um pouquinho sobre a nona visão, que mostra uma direção que a humanidade deve tomar nos próximos 1000 anos. Gente, 1000 anos. Não são 100 anos, nem 200, nem 300. São 1000 anos. Ou seja, tem coisas aqui que a gente nem consegue conceber direito, tá? A nona visão, ela tem esse alcance, assim, que a gente nem consegue imaginar como é que a vida vai estar daqui a 1000 anos. Então, vamos abrir a mente para tentar absorver esses ensinamentos da nona visão. Deixa eu só tirar esse casaco porque eu fechei. É uma direção, né, para nos inspirar nesse caminho de evolução. Então, na verdade, até para quem é do povo aí da astrologia e tal, né, ou que sabe sobre transição planetária, é a entrada na nova era de Aquário, né? Resumindo, é isso, né, Lil? Exato. Essa nova percepção da nossa existência, esse novo estado de consciência sempre, a gente manter isso como uma nova forma de existir no mundo. Né, como a Exato, gente vem que falando. também, para a galera mais mística, tem falado mais sobre a transição da terceira para a quinta dimensão, né? Que tem a ver com isso. E para a galera mais espiritualista, tem a ver com a construção do mundo de regeneração, que dizem que a gente está se encaminhando para isso, né? Que a gente está entrando nessa nova era, onde a gente vai construir um mundo de regeneração e não mais estaremos no mundo de provas e expiações. Aqui o Tools é transreligioso, tá? A gente não fala seguindo nenhuma religião, a gente absorve os conhecimentos daqui e dali e tira nossas próprias conclusões. Então, o que fizer sentido para vocês, vocês absorvam. O que não fizer sentido, deixa para um outro dia, porque às vezes as coisas batem na gente com um certo tempo. E tem coisa também que não bate, né? Então, a ideia é trazer as informações. Então, a nona visão, ele vai falar desse perfil, dessa direção que a humanidade deve tomar para os próximos 1000 anos. Isso é muito amplo. Ele diz que a gente vai ter uma maneira mais consciente de existir, fundindo essas 8 visões, ou seja, vivendo essas 8 visões. Essas visões todas que a gente falou aqui, que todas estão salvas no meu IGTV, elas servem de inspiração para a gente criar um novo modo de viver, para a gente praticar na vida. Não é só para achar bonito, inspirador e ficar por isso mesmo, é para botar, tirar do papel, botar na prática. Então, ficar atento a todas as sincronicidades, a todas as coincidências, aprender a se conectar com a beleza, com a energia, com a fonte divina. A gente tem um momento aqui da nona visão que ele faz um resuminho, eu vou ler para vocês, onde ele conta tipo um parágrafo de cada uma das visões para a gente relembrar, tá? Mas basicamente ele diz que quando a gente aprender a conectar com a beleza, com a energia, com o flow, com a sincronicidade, a gente vai ter mais evolução, a gente vai evoluir mais. E quando a gente evoluir mais, a gente vai vibrar num nível mais alto, a gente vai ter uma maior vibração, uma vibração mais alta. E quando a gente conseguir essa vibração mais alta, a gente supostamente vai quebrar a barreira da vida e da morte, ou seja, do mundo visível e do mundo invisível. A gente vai quebrar essa barreira. Não vai vir mais para cá para voltar para lá. A gente vai alcançar o céu na terra, que biblicamente até diz isso, né? Alcançar o céu, ir para o céu, mas metaforicamente, isso fala assim na Bíblia, mas aqui no livro ele fala como se fosse a gente alcançar um céu vibratório. Seria a gente elevar a nossa vibração até o céu. E aí a gente vai atingir um outro nível de consciência, a gente vai estar muito mais evoluído, muito mais integrado, muito mais vibrando na unidade, que é o que nós somos de verdade. A gente ainda se vê muito separado, muito segmentado. E o nosso caminho de volta é se unir, se reunir. As religiões até têm essa intenção de religar, né? A gente com o divino, enfim, então tá tudo interligado, na verdade. Todas as religiões estão praticamente querendo dizer as mesmas coisas, e esses estudos aqui, inclusive os estudos mais de neurociências do Dr. Joe Dispenza, também falam a mesma coisa, só que sobre perspectivas diferentes, sobre olhares diferentes. E o legal aqui no Tuzi, que eu e a Kel cultivamos na nossa vida, é ter um pouquinho de todos esses olhares, para a gente ter uma visão geral do todo, né, Kel?
Sim, mais ampla. E o interessante disso é que a gente vai se dando conta de como é tudo energia, alcançar o céu na terra, é você começar a realmente se perceber muito nesse nível vibratório, né? Você se dar conta que você não é só esse corpo físico. Então, acho que a base para entender isso, nossa, o que é isso, alcançar o céu na Terra? É você perceber que você joga uma intenção mental para uma coisa e o universo te devolve aquilo, né? Você perceber como você interage com a natureza, como você jogando amor para uma árvore, para um lugar bonito ali que você está passando na natureza, para uma paisagem da natureza, ou para uma pessoa, como aquilo volta para você, então aquilo vai elevando a sua vibração, a gente sente, né? A gente realmente sente isso. Então a gente vai cada vez mais percebendo como nós somos responsáveis pela frequência que a gente está querendo se sintonizar. E a gente começa a ficar nessa consciência espiritual. A gente não fica só tão identificado com o nosso corpo, né? Que ele fala aqui, depois a gente vai falar da gente começar a desenvolver as nossas habilidades paranormais, né, que ele chama aí de supermente, que é simplesmente isso, você se dar conta como é que a gente tem essa consciência além aqui dos cinco sentidos, né, aqui meu bind aqui, ó, simbolizando isso para a gente lembrar bem, né, do quanto a gente pode realmente desenvolver telepatia com as pessoas. Às vezes você não conseguiu resolver uma questão, você pode mentalizar uma coisa, falar mentalmente com a pessoa e ela vai sentir, aquilo vai reverberar ali, né, vai dar uma desenrolada ali na situação, que você pode mandar energia para as pessoas, trocar energia, que nas relações amorosas, como a gente viu na oitava visão, ou na relação com os filhos, né, que a gente pode sempre acrescentar alguma coisa no sentido de ajudar junto do outro, né? A gente ir trocando, ao invés de ficar só competindo ali pela energia, como crianças famintas e carentes, não, a gente poder emanar aquela energia de amor para a pessoa se conectar com seu eu superior. Então você ter relacionamentos mais conscientes, onde a gente tem um compartilhar ali de uma evolução em que ambos estão crescendo como círculos completos, mas juntos ali, né? E não um ali, metade engrenada ali com o outro e dependente do outro, né? Então, tudo isso, gente, é uma maneira incrível de viver. Se a gente praticar, realmente é muito interessante, né? A gente pode dar um salto quântico aí, é o que ele fala. A gente, com a consciência de como a gente interfere na nossa energia e no campo à nossa volta e na energia das pessoas, a gente acelera as sincronicidades e a gente acelera a nossa evolução. As sincronicidades, as coincidências mágicas acontecem cada vez mais e a gente se sente energizado, a gente eleva a nossa vibração com isso e a gente passa a viver nessa nova forma de ser cada dia, cada momento praticando isso e você vai acelerando a sua evolução. Você vai encontrando ali o seu caminho, você vai sendo conduzido pela vida para o seu propósito, você vai sendo respondido nas suas questões quando você está em dúvida entre um caminho ou outro, ou enfim, qual é a sua missão, o seu propósito, o que você tem que aprender com os desafios atuais do seu momento. Então, quer dizer, é muito rico isso, né? Muito interessante. Total. E a gente já pratica essas coisas já há muito tempo e de fato elas funcionam, gente. Viram modus vivendi, assim, viram Isso. uma. Você não consegue mais ver o mundo como você via antes, É, depois que você abre é. essa porta. Então você. E fica mais automatizado, assim, sabe? Fica mais. Você não tem que se concentrar tanto. As coisas já É, acontecem, você já capta as coisas de uma forma muito mais orgânica, muito mais natural, você já se liga muito mais facilmente as coincidências, você já entende uma linguagem que o universo tem simbólica de se comunicar com a gente, você começa a ouvir melhor o seu eu superior, você começa a entender melhor que existe uma sabedoria divina dentro de você. Inclusive, tem uma hora aqui no livro que ele fala que as religiões tiveram problemas, né, no mundo justamente quando eles colocaram um líder e não e que eles deveriam ter ensinado as pessoas a chegarem a Deus por si mesmas. É mais ou menos isso. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas não é alguém que isso não vem de fora para dentro. Não é alguém que vai te dizer como se conectar com Deus. A gente pode dar dicas, a gente pode ler sobre isso, tudo mais. Mas é você que vai fazer. É você que vai fechar o olho, vai interiorizar e vai começar a descobrir todo mundo. É igual mergulhar de garrafa. Você mergulha de garrafa, alguns de vocês aqui já devem ter tido essa experiência, você descobre que tem
um outro mundo Um embaixo outro d'água. Um mundo. outro É, mundo, é um é. outro universo embaixo d'água. Então é mais ou menos a Uhum. mesma coisa, é um mergulho Ótimo interno exemplo. que você vai tirando, depois tira outro ali, e de repente você começa a enxergar aquilo tudo. E fica muito mais natural. Eu sei que às vezes, no começo, nos primeiros contatos com essas informações, a gente toma uns pancadões, a gente fica meio bolado, assim, até, né? Soa estranho, soa um pouco viajandão demais, mas depois você começa a ver que é real, que aquilo de fato está acontecendo. Você só não estava percebendo antes, né? E que aquilo estava acontecendo o tempo todo. Não é só a partir do momento que você desperta. Sempre aconteceu. Só que a gente deixava passar as oportunidades, deixava passar as mensagens, deixava passar os sinais, porque a gente não estava acordado. Então, a ideia desse livro, que é muito legal, por isso que eu e a Kel amamos, é justamente trazer um primeiro despertar, um primeiro despertador que toca para você falar: "Ah, existe isso tudo." E a gente vai desenvolvendo, a gente pegou esse livro justamente por ele ser mais básico, para a gente ir desenvolvendo essa consciência, essa nova consciência juntos. E a nova era, dizem que é a era da nova consciência. Então, nada mais pertinente do que a gente fazer isso agora. Kel, eu queria ler, então, esse parágrafo aqui que ele faz uma revisão de todas as visões, só para a gente Tá. recapitular aqui rapidinho, tá? Então, é assim, ó. Uhum. Ele fala: como chegar lá? A maneira de alcançar essa vida futura é viver as 8 visões. Foi o que a gente falou aqui agora. O manuscrito começou por nos mostrar a primeira visão, que é reconhecer que o universo misteriosamente apresenta as oportunidades coincidentes que podem nos conduzir ao nosso destino. A segunda visão nos permite ver o passado e reconhecer que nós, coletivamente, estamos nos tornando conscientes da nossa natureza essencialmente espiritual. A terceira visão nos mostra que o universo é energia pura que responde à nossa intenção. A quarta visão demonstra que os seres humanos erroneamente tentam obter energia uns dos outros, o que resulta numa sensação de escassez, competição e luta. A quinta visão descreve a sensação de uma ligação mística com a energia universal e como ela expande nossa perspectiva de vida, proporcionando-nos uma sensação de leveza e total segurança. A sexta visão nos ajuda a nos libertarmos dos nossos dramas de controle e a definir o que buscamos atualmente na vida, examinando o que herdamos dos nossos pais. A sétima visão põe em ação a evolução do nosso verdadeiro eu, nos mostrando como fazer perguntas, receber intuição e descobrir respostas. A oitava visão, que foi a live passada, nos fornece a chave para mantermos o mistério em funcionamento e continuarmos a receber as respostas, nos mostrando como trazer à luz o que há de melhor nos outros. Essas visões, quando incorporadas à consciência, nos transmitem uma sensação ampliada de prontidão e expectativa enquanto evoluímos em direção ao nosso verdadeiro destino. Elas nos religam ao mistério da existência. Olha que maravilhoso, gente, essa trajetória. Todas essas visões foram comentadas e lidas aqui, o principal, nas nossas lives, estão salvas no meu IGTV, tá bom? Para quem perdeu alguma delas e ficou curioso, querendo saber mais. Aí ele começa a dizer, depois de fazer essa recapitulação, sobre as próximas mudanças, sobre o que deve acontecer. A gente leu esse livro em 1990 e poucos, né? E realmente as coisas estão aos pouquinhos começando a se encaminhar. A gente não pode se esquecer que ele está falando de 1000 anos. Então, assim, se a gente está em 2021, a gente está só no ano 21 de 1000, né? A gente está no comecinho, tá? Bem no comecinho mesmo. Então, agora, algumas coisas podem parecer um pouco utópicas para agora. Mas se você pensar em termos com uma visão A mais a longo longo prazo. prazo, né? Se pensar em 1000 anos, isso é muito possível. Uhum. Eu pelo menos acredito. Eu lembro que quando eu li o livro e cheguei na nona visão, eu me emocionei muito. Eu chorei de emoção porque fez muito sentido para mim, isso que ele falou. Eu nem passava pela minha cabeça imaginar um mundo do jeito que ele descreve.
E quando eu fui lendo, eu falei, gente, é o mundo que eu sempre quis. É um mundo perfeito. Meu Deus do céu, a gente precisa ir para lá. A gente precisa trazer esse mundo para cá. A gente precisa fazer isso acontecer. Eu era adolescente e foi muito legal. Então vamos falar um pouquinho dessas mudanças, Kel? Sim, claro. Eu acho que eu vou ler aqui a primeira parte, que é a primeira grande mudança, aí a gente comenta. Aí depois eu Tá. leio o outro bloquinho e a gente comenta, tá? Ele fala que a mudança fundamental será a compreensão de que estamos aqui para evoluir espiritualmente. Então, aquela resposta de o que estamos fazendo aqui é essa: estamos aqui para evoluir espiritualmente. Em resultado desse entendimento, ocorrerão mudanças na nossa frequência vibratória. Então, à medida que a gente for obtendo essa conscientização, obtendo essa compreensão, a gente vai elevando a nossa vibração. A gente deixa de vibrar nas emoções baixas, no medo, na escassez, na raiva, nas coisas, na culpa, na vergonha, nas coisas densas, e a gente passa a vibrar no amor, na alegria, na paz, nas coisas altruístas, nas coisas de vibrações mais elevadas, tá? Ele fala que a nossa busca da verdade nos conduzirá ao novo modo de vida. E ao atingirmos a massa crítica daqueles que compreendem as visões, as informações chegarão numa escala global. A gente vai falar disso aqui também, vai explicar isso melhor. Que não precisa que o mundo inteiro descubra isso. No livro ele chama de visões, mas na verdade muitas pessoas no mundo inteiro, mesmo as que não leram esse livro, vão ter acesso a essas visões de uma forma ou de outra. Não necessariamente através desse manuscrito, mas essas visões é como se elas estivessem predestinadas a virem para nós. É como se elas fossem a tendência, né? É tipo isso. E aí, a partir do momento que um certo número de pessoas tiver esse despertar, as informações chegarão numa escala global, ou seja, vai espalhar, vai ter aquele boom, tá? Haverá um período de intensa introspecção. A gente estava super vibrando no Yang e a gente está vibrando agora, tentando começar a vibrar mais no Yin. Tem se falado muito disso, de ser, de sentir, de introspecção, de meditação, tudo isso é energia Yin, né? E a gente vinha vindo nessa vibe do Yang, agora estamos mais nos encaminhando para o Yin, para equilibrar esse pêndulo que fica indo e vindo. Já começamos a perceber como o mundo natural é bonito e precioso, e nosso entendimento da sua essência espiritual vai aumentar, encorajando-nos a preservar e venerar as florestas, os lagos, os rios e os locais sagrados. Não toleraremos nenhuma atividade econômica que ameace esses tesouros. Isso é a coisa mais linda, a gente ter essa percepção do quão sagrada a natureza é, do quão necessária ela é para a nossa sobrevivência, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para essa evolução. A gente venerar a natureza, apreciar a natureza, se conectar com a natureza, vibrar junto, né, dessa frequência da natureza, isso nos trará evolução. Porque ele diz que naturalmente a gente vai achar soluções para os problemas sociais, para os problemas ecológicos, quando a gente vibrar nessa frequência. E a gente não vai mais tolerar nada que ameace isso, porque a gente vai ver isso como o nosso maior tesouro. Isso é muito emocionante, na minha opinião. É importante a gente ter uma perspectiva histórica, né, gente? Diz que isso não é uma coisa muito louca. Quem quiser saber mais sobre isso, assim, eu até recomendo que estude, né? Que a gente já teve civilizações antes aqui do planeta Terra, chamadas de civilizações atlantes, lemurianas, que realmente alcançaram esse novo estado de consciência, um estado muito ampliado, muita sabedoria, né? E já estavam realmente praticando tudo isso que a gente tem aí como uma previsão para esse milênio. Mas assim, o nosso planeta Terra ainda está engatinhando nisso, e até mesmo antes agora dessa fase aí que a gente viu, né, do cristianismo para cá, do judaísmo para cá, enfim, de 5.000 anos para cá, mas as primeiras civilizações babilônicas, egípcias, sumerianas, enfim, as primeiras civilizações, papo de 10.000 anos, 12.000 anos atrás,
eram realmente sociedades, civilizações matriarcais, onde a mulher era valorizada, assim como a natureza, o corpo, né? Só que a gente tem essa cultura aí do patriarcado que a gente não pode esquecer, que deixou essa marca. Realmente veio junto de uma ambição desenfreada, de um capitalismo aí muito agressivo, que realmente explora os recursos sem a noção de sustentabilidade, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Onde os seres ficaram desconectados de toda a existência. Então, é uma coisa, além de ser uma coisa que a gente deve resgatar, mas isso não é uma coisa nova, não. Isso é uma coisa que, se você for fazer um estudo aí histórico, você vai ver que é uma coisa que faz parte da trajetória mesmo, tá? Da existência. Então, é interessante também fazer um estudo nesse sentido, né? Exato. Não é uma E coisa assim surreal, entendeu? Como pode parecer, né? Porque a gente agora, nesse momento da história, a gente está muito desconectado. A segunda visão falou sobre isso, da gente fazer uma perspectiva, né? Até mesmo você não indo para essas civilizações aí mais antigas, mas até mesmo de agora, né? O que está acontecendo? A gente ficou ali influenciado por um paradigma mecanicista, onde realmente o materialismo tomou conta da nossa consciência, e que agora a gente está fazendo essa transição para o quê? Para resgatar essa visão mais holística, onde corpo, mente e alma, né, são realmente uma abordagem realista, que realmente corresponde ao que nós somos, e onde você tem uma integração não só do seu ser, corpo, mente e alma, mas também com o todo do qual você faz parte, da humanidade. Então, até essas situações aí que a gente está vivendo, né, planetárias, de muita destruição e crises mesmo, tanto econômicas como a própria epidemia, Covid, etc., né? Tudo isso são chacoalhões que a vida está dando para a gente ver se desperta para essa consciência coletiva de que somos todos um, de que não interessa classe, religião, cultura, classe político-econômica, classe social, raça, cor, enfim, preferência sexual, estamos todos no mesmo barco, né? Somos todos um, essa noção de humanidade. Então, fica muito cada um ali focado só no seu umbigo, só no seu país, só na sua cidade. E é isso que a gente precisa expandir. A gente precisa se desconectar dessa visão tão limitada e começar a se enxergar realmente como esse todo. Então, inclusive, essa questão de resgatar o valor da natureza, a preciosidade, a sacralidade da natureza, né? Faz muito parte dessa evolução, porque não tem como a gente se sustentar, gente. Assim, realmente seria uma civilização em destruição se a gente continuar nesse ritmo que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Você vê aí as mudanças exatamente. climáticas e tudo mais, enfim, é realmente muito agressivo. Então não dá para continuar desse jeito, ignorando esses prejuízos. Isso realmente tem que causar uma revolta e uma crise no sentido de provocar um despertar de consciência para que não seja mais tolerável esse tipo de exploração dos recursos naturais, esse tipo de capitalismo exacerbado, né? Tem que ter uma outra economia, uma outra forma de economia, que eu não estou falando que seja uma polaridade entre capitalismo e socialismo, não é isso, é algo diferente. É uma outra consciência que a gente ainda tem que jogar aí nesse campo político-econômico para descobrir, inventar uma nova forma de nos relacionar com o dinheiro, né, com a economia, com a natureza, com o meio ambiente, mas realmente priorizando a sustentabilidade, realmente priorizando o nosso planeta, a saúde do nosso planeta, né? Eu queria até aproveitar esse gancho que você falou, disso tudo que você falou, e ler uma parte que eu sublinhei aqui, que ele fala assim: estamos sendo bombardeados por sinais de desgraça, destruição Isso. ecológica, colapso social e proliferação nuclear descontrolada. Não é de causar surpresa que estejamos sentindo desespero. E aí ele diz que o medo de que a nossa espécie possa não sobreviver gera um entorpecimento psíquico. E paralisados, filtramos as informações negativas e perdemos a capacidade de tratar criativamente dos nossos problemas. Então ele faz esse alerta, né, para que a gente não fique vibrando no medo, porque isso vai ser mais negativo ainda, isso vai trazer mais negatividade. E depois ele fala justamente isso que você disse agora. Ó. A principal questão que precisamos discutir nas nossas comunidades e empresas é se a humanidade irá participar dessa restauração ou será condenada
pela nossa ignorância, a desaparecer do planeta. Então é isso, é o despertar. Né? A gente está num momento crítico de ou a gente vai se unir e vai fazer isso acontecer, ou então a gente vai continuar com mais do mesmo. O mais do mesmo está levando a gente para onde? Todo mundo já sabe o que está acontecendo, né? Com o planeta, a própria pandemia, como a Kel bem colocou, tudo isso é resultado do que a gente está, desse exagero que a gente está vivendo. É muito legal que nesse mundo, para a gente ainda utópico, que ele vai mencionar agora, continuando a falar das mudanças, que ele fala que ninguém mais vai exagerar, ninguém mais vai consumir mais do que precisa, sabe? Mas não vai ser porque alguém vai dizer para fazer assim. Vai ser por pura consciência. A gente vai venerar a nossa natureza, a gente vai saber o valor que tem as coisas. E a gente não vai querer exagerar nesse sentido, porque a gente já exagerou. E a gente viu que não foi bom, que trouxe destruição, que a gente está destruindo o planeta. Então, que a ideia é trazer esse equilíbrio. Aí ele fala assim, continuando as mudanças. Quer comentar rapidinho ou posso continuar? Rapidinho, é porque eu acho que tem a ver com como a gente vai se conscientizando, né? A direção para esse novo processo aí da humanidade, de consciência, uma consciência mais elevada, é justamente essa. Você vai se conscientizando que você não precisa ficar num drama de controle com as pessoas competindo para se autoafirmar, para ter a energia dos outros e ter aquela aprovação. Você vai cada vez mais, você vai se dando isso, né? Você não está tão focado no seu ego, você está se entendendo ali como parte desse todo, você está conectado com uma vibração tão mais elevada, com seu eu superior, que você não precisa disso para preencher seus próprios vazios. Né? Você não está precisando nem da energia do outro e nem de algo externo que simboliza esse poder, ou esse status, ou essa, enfim, que justifique essa competição aí por poder, né? Seja de que forma for. E você vai se conscientizando de que o mundo não é mais tão material, né? De que o mais importante. Claro, a gente precisa estar aqui, a gente precisa das nossas coisas. Você pode querer, pode e deve querer prosperar e ter o seu conforto material, até para poder ajudar outras pessoas, etc., menos privilegiadas, mas assim, você não está tão conectado nisso como uma identificação do seu ser. Você está realmente se identificando mais com o seu ser espiritual. Então, isso corta essa frenesia aí, né? Pelo poder. E a gente começa realmente a perceber o que é importante, a gente começa a respeitar mais as fontes naturais de energia, né? A gente começa a realmente perceber como é sagrado, né, a nossa relação com a natureza, com as plantas. Tanto que uma das ferramentas que a gente deu aqui o tempo inteiro como dicas e que ele prioriza o tempo inteiro no manuscrito é o quê? Você elevar a sua vibração através da apreciação da natureza. Né? Ele valoriza muito isso. Tem uma chave ali muito grande para a gente se reconectar à nossa fonte. Vemos todos dessa mesma fonte ali, né? Essa inteligência universal que criou a natureza nos criou. Então, a gente poder se perceber ali mais integrados nos reinos animal, vegetal, mineral, nesse todo, nessa dança cósmica, né? Como eu gosto de dizer. Então, acho que isso já, né, acaba não sendo coerente com essa maneira de existir tão ainda retrógrada, né? Tão limitante, tão egoísta, tão Já está desconectada acontecendo. mesmo Já do está espiritual. acontecendo. Sim, sim. As gerações que estão chegando já estão vindo com outro sistema, né? E aí, só um ponto. Eu acho que assim, a questão, como você estava falando, não é nem ficar vibrando no medo, na raiva, na revolta, na desistência disso, não é isso, mas sim manter uma revoltinha ali saudável, no sentido de querer lutar por uma Mudar. mudança, no sentido de se posicionar, de pensar assim, não, isso não pode continuar assim. Uhum. Minimamente, quais são as pequenas atitudes que eu posso ter que vão fazer a diferença? Mesmo que no meu prédio aqui não reciclem, eu vou reciclar, vou separar, reciclar não, vou separar o meu lixo, pequenas atitudes, né? Então, assim, a gente começar a focar um pouco da nossa energia em criatividade para ter soluções ambientais, sociais, de tudo isso que a gente está vendo que não está mais funcionando. A gente não tem ainda uma proposta nova para a gente apostar, mas a gente pode começar a criar, começar a pensar sobre isso, né? Esse é o ponto que é legal da gente deixar maturando, a gente deixar para um despertar, né? Mas pode retomar lá, só queria Exatamente. colocar aí. Aí ele fala assim, outras mudanças, né? Revelando o destino. Nossa necessidade de significado e propósito será satisfeita quando vibrarmos diante das coincidências e intuições que iluminam o nosso caminho.
Olha que interessante isso. E olha a importância da gente perceber essas coincidências, essas intuições que a gente deixa Uhum. passar porque a gente não acredita nelas, acha que são apenas coincidências, né? A fim de ouvirmos cuidadosamente cada nova verdade, diminuímos nosso ritmo e ficamos alerta a cada encontro significativo que pode acontecer. Tá aí o yin de novo. A gente estava vindo no yang, no frenesi, na loucuragem, na conquista, no vamos lá, o mundo é nosso, mais terra, mais posse, mais conquista, mais poder, mais dinheiro. E agora uma coisa mais interiorizada, mais zen, mais diminuindo o ritmo, mais acolhedor, uma energia mais feminina, não no De sentido da gênero, energia, né? né? No Não no sentido sentido da. de gênero. Exato. É importante, Lil, só colocar, porque para quem é, a maioria aqui do nosso públicozinho sabe bem o que é yin yang, mas é sempre bom, né, pontuar para a gente não ficar falando uma linguagem assim que deixa alguém excluído. Yin é sempre uma coisa de introspecção, uma coisa mais receptiva. Travou, Kel. Travou. Em termos de polaridades, tá, que se complementam, não relacionado diretamente ao gênero, Bom, tá? É isso. espero que vocês tenham ouvido. Eu não ouvi nenhuma palavra porque travou, mas espero que o pessoal Tá, tenha tava ouvido. explicando a diferença entre yin e yang, só para esclarecer para todo mundo ficar na mesma página. Não, o que você ia fazer, eu ouvi. Só não ouvi você fazendo, mas tudo bem. Sim. Vocês ouviram, pessoal? Cada, Alguém fala assim ca- aí. Não, eu tirei os comentários porque estava Ah, desconcentrando aqui. tá Na bom. verdade, É, no fim a gente vamos comenta fazer um pouco. assim? Tá. No fim, a gente abre os comentários e no começo, porque senão é É, muita coisa. a A gente gente não está falando de dispersa. ficar mais in, Isso, entendeu? A gente está falando de é colocar uma atenção verdade. plena nas coisas, de ficar mais in, de Isso. diminuir o ritmo. Esse negócio É, de ligar a TV, ficar vendo uma pessoa falar, um monte de notícia passando aqui embaixo, o celular, com alguém conversando com você. Gente, isso é uma loucura, isso deixa é qualquer um louco. verdade. Então vamos Boa. desacelerar. É, e no fim, gente, vocês guardam aí os comentários, anota, faz, né, guarda isso na mente, porque aí é legal depois a gente trocar, sem contar que a próxima live vai ser focada nisso, né? Mas realmente, vamos É. lá, Exato, a gente vai fazer uma live para que é uma boa. vocês, tá? Sim. Continuando. Cada vez que encontramos uma pessoa, permutamos nossas perguntas e recebemos nova orientação e insights, alterando de modo significativo a nossa vibração. É tipo as Uhum. formiguinhas, né? Você vê aquele caminho de formiguinha, elas se comunicam, aí elas passam, trocam as informações e seguem a vida. É tipo isso, a gente vai encontrando as pessoas no nosso caminho, as coisas vão acontecendo, e os eventos vão acontecendo também, e a gente vai modificando o nosso caminho, a gente vai sendo redirecionado, né? Por isso que a gente tem que estar aberto a essa troca. Uma das coisas mais importantes para o nosso cérebro, inclusive, é essa socialização, essa comunicação. Às vezes dá um pouco de preguiça para algumas pessoas não têm dificuldade com isso, mas às vezes dá um pouco de preguiça, né? A gente fica meio muito na nossa bolha, no nosso lugar seguro, na nossa zona de conforto, mas a gente perde oportunidades, a gente estagna. Então a gente tem que sempre buscar estar com as pessoas, se comunicar, ter esse relacionamento social saudável, óbvio, né? Com pessoas que te acrescentam coisas e prestar sempre atenção naquelas que aparecem em momentos que você está se perguntando coisas, porque elas são as pessoas portadoras da mensagem que você precisa. À medida Exatamente. que E lembrando recebermos. disso aí, né? E lembrando disso que você falou, nós permutamos as nossas perguntas. Então, se vocês estão acompanhando, para quem está acompanhando a gente, sabe que a gente tem que manter as questões que você está querendo ser encaminhado pela vida, pelo universo, manter isso em mente, no primeiro plano, e ficar atento a observar as coincidências que não são coincidências ao acaso, que são significativas. É isso que ele está querendo dizer. Né? Que cada pessoa, que cada sinal ali que te chamar atenção vai trazer uma nova orientação, vai trazer algum insight, se você perceber. Né? Por que eu estou encontrando essa pessoa? O que eu tenho que trocar aqui? O que essa pessoa está me passando? Por que aconteceu isso? Vai fazendo essa pergunta. O que isso tem a ver com o que eu estou perguntando? Com a questão que eu estou querendo ser orientado?
com essa coisa que eu estou na dúvida, ou que, enfim, que tem a ver com o meu propósito, que eu estou precisando de uma luz para ser encaminhado. E aí é interessante isso que ele fala, né? Quando você vai percebendo esses sinais, você altera de modo significativo sua vibração. É aquele momento que, sabe, você percebe que aquele encontro, ou aquele sinal, aquela mensagem, aquele texto que veio na sua mão, aquela palavra ali que apareceu de repente na blusa de uma pessoa, né, num, sei lá, onde for, né, num adesivo que você leu, enfim, num carro, né, que aquilo tem a ver com a sua questão. E aí você sente uma energia mágica, gente, porque você vê que você não está sozinho, que o universo está te respondendo. É muito É. legal isso, E, né? pô, o universo responder é forte, hein? Né? O Poxa, universo muito. responder. É É, muito grande isso. Então, dá dá uma essa energia aí segurança, pra né? gente. É muito bom sentir isso. Você confia É. mais no A flow, gente você entra sente e que prova a que você gente está no sente que flow tá no também, né? caminho, né? E prova que você está no Exato, a gente flow, que você sente que está no tá no caminho caminho. certo. É. Ó, à medida que recebermos intuições claras a respeito de quem somos e do que devemos estar fazendo, começaremos a modificar nossas ocupações a fim de continuarmos a crescer. As pessoas podem ter várias ocupações durante a vida. Então, aqui ele quebra essa ideia de ficar numa profissão para sempre, que a gente pode se transformar dentro da nossa ocupação. E que ele fala lá na primeira bolinha, significado e propósito. Isso é uma coisa que está vindo muito forte agora, nesses últimos tempos. Antigamente, você fazia o que dava para fazer. Você seguia um trabalho de família, ou você pegava qualquer oportunidade que desse para você viver daquilo, né? Hoje em dia, a gente tem tido uma certa necessidade de relacionar a nossa ocupação com o nosso propósito. A gente tem uma necessidade de fazer do nosso trabalho uma missão. Está se falando muito disso até nas empresas, né? A gente vê assim, nossa missão é isso e aquilo, diversidade, não sei o quê. Cada um agora está com uma missão diferente. Inspirar as pessoas, até as agências de viagem. Está todo mundo, até no marketing, de uma forma geral, colocando essa ênfase no significado, na experiência, no propósito, muito mais do que no quanto de dinheiro você vai ganhar, no quanto de dinheiro você vai gastar, em que tipo de poder você vai obter. Isso é muito interessante observar essa mudança. E ele fala, à medida que cada indivíduo segue seu destino, verdade por verdade, novas intuições relacionadas com a solução de problemas sociais e ambientais ocorrerão naturalmente. Olha que bons Eu também. acho que essa parte toda aqui de baixo, Leo, a gente já comentou bastante, né? Sobre a cada medida que você vai se integrando com essa consciência coletiva, percebendo que você faz parte desse todo, É. valorizando a natureza, você passa a perceber mais a importância, né? De valorizar essas fontes Cuidar. naturais de energia, da natureza, das plantas, enfim, acho que a gente pode dar uma pulada nisso, porque tem muita coisa aí pra gente comentar ainda, né? Na verdade, eu acho que isso que a gente falou até agora é o mais importante da nona visão. Agora a gente vai complementar com outras coisas. Pode puxar aí outras coisas, que tem muitas. Não Eu vai dar acho que para a a gente gente falar podia de falar. todas. Você pode puxar as que Sim, você achar porque tem mais legais. muita coisa, gente. Mas eu acho que a gente podia falar sobre um pouquinho sobre a supermente, essa coisa de desenvolver as habilidades, de se abrir para isso, né? Aquela coisa lá que ele conta do Instituto Monroe, de estudos, né? Sobre essa experiência fora do corpo e tal, e depois sobre os campos morfogenéticos, porque aí tem a ver com a massa crítica, como é que se influencia, né, na evolução dos outros. Acho que a gente podia comentar esses dois pontos e debater sobre isso juntas. O que você acha? Eu, Acho que eu para acho mim que são você os mais pode comentar sobre a relevantes. supermente. Acho que agora nós duas podemos trazer alguns highlights, sabe? Comenta sobre a supermente, eu Isso, é. comento sobre alguma outra coisa, e depois a gente Uhum. finaliza com o campo morfológico, que eu achei muito legal. Que é do Rupert Sheldrake. Lembra que eu sempre te falava que isso é a base das constelações sistêmicas e tal? Aham. Lembra? Muito legal Essa coisa mesmo, é do muito campo, né? Do interessante. que está no campo. Eu acho que isso tem tudo a ver, porque aí corrobora, né? De novo, confirma aquela coisa que a gente fala na massa. Que o seu sinal tá travando. Você sumiu, né? A Wi-Fi aí tá ruim, né?
Mas tudo bem, Deixa vamos eu voltar. colocar aqui os comentários para ver se o pessoal está vendo e ouvindo tudo direitinho, porque para mim eu não ouvi nenhuma palavra. Sim. É, deu uma falhada aí, realmente. Mas você vai falar do Supermente ou você já falou? Não, eu estava comentando sobre os campos morfogenéticos, da importância disso, Não, né? vamos seguir a ordem aqui. Fala da Vamos, vamos. Supermente e Aham, a só gente chega, a comentei. gente finaliza com os campos, tá? Sim, sim, tá. Então vai. Vai? Ah, não, então, peraí, deixa eu ver aqui agora, calma. Todo É, mundo falou que você travou. Tá, Falaram o mas já quê? voltou. Falaram que o Tá. seu travou. Por que que a sua internet hoje está Não, assim? que, Tá gente, chovendo que aí a no gente Rio? tá, que também, assim, voltou ao normal agora? Tá chovendo aí? Não, aqui não. Não sei por que que tá ruim, sua internet é tão boa, normalmente. Não, é porque eu acho que a sua tá falhando. Aí atrapalha na live Todo como um mundo todo. falou que é a sua, ó. Kel Ah, é? travou, deu uma travada no da Kelly. O Ah, sinal da é? Kelly está ruim. Ah, Kel está então, travando, entendeu? É o seu, não sei por então, quê. Vê se você tira do Wi-Fi de repente, porque o seu Wi-Fi hoje não tá legal. é. Tá com Bom, delay agora. entendi. Vai puxando aí. Então, deixa eu Não sair e consegue ver tirar? ali. Deixa eu ver alguma coisa aqui na configuração, enquanto você vai puxando alguma coisa aí sobre xamanismo, poder da mente, da gente abrir a Não, nossa mente para essas agora, possibilidades. Kel, agora tá bom. Então aproveita e fala brevemente sobre a Supermente. Se travar, eu continuo. Vai. Tá. Bom, é isso, que na verdade é o que eu já falei até em outras lives, né? Que até a psicologia transpessoal traz muito essa importância, né, da gente se abrir e não ficar pensando dentro da caixa ali, sabe? De realmente se dar conta do potencial enorme que a gente tem para cada vez mais se conectar a estados extraordinários de consciência, da gente poder desenvolver outros sentidos que são até chamados de paranormais, metanormais, enfim, que é o que a gente está falando aqui de supermente, mas que é você transcender os sentidos ali muito materiais, de você desenvolver a sua intuição, até mesmo a telepatia, e várias outras coisas que ele comenta aqui, através da meditação, através de, às vezes, até experiências xamânicas. A gente fez uma experiência muito legal lá no meu Quinta Zen, né? Quinta passada. Vou seguir Uhum. de vez em Pô, quando foi trazendo legal umas coisinhas de demais. xamanismo, de músicas, né? A própria experiência da música, trazendo esse estado transcendental, que é chamado pela psicologia transpessoal de estado transpessoal, né? Que é quando você sai um pouco do seu ego e você se conecta com algo maior. Então, assim, essa transcendência ali da existência, ela traz um significado muito grande para a gente, porque a gente se conecta com a nossa própria essência. A gente se reconhece como seres espirituais e não só como seres físicos e materiais. A gente vê que tem muitas outras coisas, né? Existe muito mais ali entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, não tem essa frase? É isso, É. né? Então a gente poder se abrir para se comunicar melhor com a nossa mente subconsciente, o poder das afirmações positivas, até entrar numa certa hipnose, nesse estado ali, né, transcendental ali, esse estado alterado de consciência, e poder começar a realmente se perceber de uma outra forma, né? Poder ir além, não ficar ali preso só nesses padrões materiais ou de tudo que você vivenciou até agora. E isso é uma grande chave para você dar um salto quântico na sua vida. Quando você, assim, você se sente pela Bom, maneira como você está evoluindo. Kel, travou de novo. Travou de novo. Deixa eu continuar aqui com alguma outra coisa até estabilizar aí. Mas deu para Tá? entender uma grande. O É, principal que você falou deu para entender. a Deixa gente eu ler poder aqui se uma abrir parte que para ele fala assim, desenvolver ó. essas coisas, né? Desenvolver as nossas habilidades mentais e aproveitar mais esse potencial que a gente tem e, através disso, se conectar com o nosso eu superior, se conectar com essa essência espiritual que a gente tem e que é comprovado quando você vai desenvolvendo uma comunicação maior com o seu próprio subconsciente, percebendo mais a sua intuição, os seus sonhos, né, como guia ali para a sua vida. Enfim, essas ferramentas aí para ampliar e elevar, né, a nossa frequência, o nosso estado de consciência. Deu para entender o grosso. Um Deixa eu ler todo. uma parte aqui que eu acho que pode ser legal para o pessoal.
que está Tá. assim, talvez pensando em mudar de vida, pensando Uhum. em fazer alguma coisa relacionada ao seu propósito, à sua missão, e não sabe como começar, quais perguntas se deve fazer para então esperar as coincidências te mostrarem um caminho. Ele dá uma Isso. dica aqui que ele fala assim: use a imaginação para criar novas oportunidades. Aí ele diz: a jornada pessoal, o que você preferiria estar fazendo? Com frequência, a gente se sente inquieto e não sabe realmente o que a gente quer. Depois de ler esse capítulo, quais as ideias sobre o futuro que mais lhe agradaram? Descreva no seu diário uma ou mais vidas ideais que você gostaria de viver. Pense grande. Aí ele faz 4 perguntas para você refletir, caso você queira Sim. mudar o que você está fazendo. Que é assim, a primeira, quem? Essa é a pergunta. Quem? Quem são as pessoas com quem você se vê? Artistas? Músicos? Executivos? Curadores? Que tipo de cenário familiar você enxerga? Essa é a primeira dica que ele dá. A segunda, o quê? Que tipo de ocupação você gostaria de ter? Cheia de aventuras? Ligada ao ensino? A cura? A organização de eventos? A terceira dica, quando? Essa vida ideal parece próxima ou distante? Quando você poderia dar um pequeno passo na direção dela? E a quarta, aonde? Onde você quer que ela seja? Numa grande cidade? Na Europa? Nas montanhas? No deserto? Então, você se fazer essas 4 perguntas, você pode chegar a uma conclusão que você, de repente, você não vai fazer agora, mas você planta uma sementinha ali. De repente, você consegue enxergar o que você gostaria de fazer, como você gostaria de viver, o que você gostaria de mudar na sua vida. E quem sabe a vida não começa a te direcionar para isso. Então, eu queria deixar isso aqui para vocês, tá? Sim. Finalizando, gente, antes da gente falar da massa crítica, Kel, eu queria falar rapidamente sobre mais mudanças para o futuro relacionado às crianças, porque a gente falou sobre elas, né? Acho que para muita gente aqui que é pai e mãe vai se beneficiar com isso, e os tentantes e os futuros pais e mães também. Porque ele diz que para a gente criar esse mundo que a gente quer, a gente tem que pensar nessas crianças e criarmos crianças verdadeiramente conscientes. Aí eu vou ler rapidamente aqui o resumo que eu sublinhei, só para deixar essa sementinha aqui para vocês. Uhum. Ele fala, os professores dessa nova era, né, eles veem o impacto a longo prazo que exercem sobre seus alunos. Todos são, ao mesmo tempo, professor e aprendiz nessa nova era. Sim. As comunidades de aprendizado são comunidades abertas, onde as pessoas entram e saem, descobrindo sua posição apropriada no sistema. Você pode mudar, você tem que se sentir útil ali, você tem que ver se você está sendo apropriado para aquele sistema, se você está contribuindo. Acho que essa visão é muito mais interessante para esse novo mundo. Tem um fluxo de energia, sabe? Todos os membros trabalham em parceria, que significa democracia e poder, porque cada parte desempenha um papel extremamente importante. Todo mundo tem a noção de que todas as partes são importantes, né? Existe uma mudança dinâmica e existe fluidez. Vários modos e estratégias de aprendizado, diversidade cultural para a verdadeira comunidade. E a coevolução. Todo mundo evolui junto, todo mundo está ali em prol disso. Queria deixar essas coisas. E para a gente finalizar, a gente podia falar sobre a parte mais interessante desse capítulo, que é a massa crítica e os campos morfogenéticos. Isso eu achei muito Sim. legal. Acho que a Kel sabe explicar melhor, que ela já estudou isso anteriormente, inclusive. Então, na verdade, esse campo é um campo que ele não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Então, ele fala assim, como às vezes quando você percebe uma mudança num sistema ou numa espécie, numa parte do mundo, aquilo acaba se reverberando, acaba afetando sistemas e espécies semelhantes em qualquer outra parte do mundo.
tá? Então, até tem uma historinha, né, do macaco que aprendeu a descascar batata, lembra dessa historinha? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Lá numa ilha, tal, blá, 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 enfim, aquilo se tornou um aprendizado que foi chamado de comportamento adquirido. De repente, macacos em outros lugares, longe, distantes, que não tinham comunicação, começaram a também aprender aquela forma de, né, mais específica ali, que era melhor realmente de descascar batata e facilitar lá a vida deles, enfim. E aí tem um estudo que ele cita aqui no livro, que um psicólogo de Harvard treinou isso em 1920, né? Ele treinou ratos para nadarem de uma maneira mais rápida, através de labirintos. E ele percebeu que após várias gerações, né, os ratos haviam aprendido a nadar 10 vezes mais rápido do que aquela primeira geração que foi treinada, confirmando que realmente eles retiveram aquelas habilidades adquiridas. Né? Por isso que isso se tornou uma transmissão, o nome dessa teoria é transmissão do comportamento adquirido, que até hoje em dia, pela epigenética, é confirmado também, né? De, por exemplo, um pai, uma mãe, né, que consegue, de repente, lidar melhor com uma ansiedade, consegue administrar o estresse, ele passa aquilo para os filhos. Tem várias coisas que você consegue passar para os filhos, indo além de uma genética, né? Às vezes você tinha uma genética de depressão, de sei lá o quê, mas você tendo treinado isso na sua vida, você transformou suas conexões neurais e você acaba passando também isso para os filhos. Então, assim, é uma coisa até interessante da epigenética. E aí tem a ver com esses campos morfogenéticos, né? Porque ele fala que isso, se aplicando à evolução humana, se relaciona com o nosso conceito de massa crítica, que a gente fala que se pelo menos uma parte da população estiver se trabalhando, buscando essa conscientização, esse despertar espiritual, fazendo essa mudança ali dessa maneira de ser no mundo, de se relacionar, que isso interfere no todo, né? Inclusive por essa teoria do comportamento adquirido também, além desse conceito da própria física quântica, né, que é chamado da massa crítica, mas é mais uma coisa que se confirma por essa teoria do Rupert Sheldrake, né, que fala de campos morfogenéticos. Ele fala, se aplicarmos a teoria de Sheldrake ao desenvolvimento de estados mais elevados de consciência, nós podemos predizer que quanto maior o número de indivíduos que comecem a elevar o seu nível pessoal de consciência, que é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente está buscando, né? Mais forte se torna esse campo morfogenético no sentido de induzir as pessoas para estados superiores também. Então, mais fácil seria para que outros tomassem esse mesmo rumo. Tá? Então, a gente estaria ajudando a humanidade nessa direção de uma iluminação. E isso seria um crescimento super exponencial, né? Porque se todo mundo começar a fazer isso, a gente vai se ajudando uns aos outros nesse caminho de evolução. É uma reação em cadeia na qual todas as pessoas começam, de repente, a fazer a transição para um nível mais elevado de consciência. E que é justamente o propósito dessa nova era, né? De Aquário, essa transição planetária aí para um planeta de regeneração, de espíritos regenerados, buscando outros propósitos mais elevados do que só ali ralando, quebrando a cabeça em provas e expiações, né? E sim, espíritos ali mais conscientes e mais elevados. Isso é muito doido de pensar que, assim, faz muito sentido, né? Porque as pessoas que estão experienciando isso, falando de uma forma mais informal, estão criando um campo de vibração que depois outras pessoas vão sentir e já vão partir daquele ponto de evolução. Entendeu, gente? Isso é muito doido. Então, não precisa que eu, você e todo mundo sigam exatamente as mesmas pedrinhas do caminho, entendeu? A gente evolui junto, como se pegasse aquele turbo do Mario Kart, sabe? Só de uma galera tá estudando isso, a próxima galera que vem já pega esse turbo, ela já evolui mais rápido, ela já pega a partir dali, entendeu? É um pouco complicado de explicar, mas é muito interessante. A gente facilita, né? A gente facilita essa transição. Então, a importância da nossa responsabilidade, né? Como é que cada um pode fazer a diferença. De realmente, cada formiguinha lá tem um incêndio na floresta, cada formiguinha levar uma gotinha, né? Ok, já vai facilitando o processo. Ainda mais agora a gente sabendo que isso se reverbera. É como se aquele baldinho ali que cada formiguinha levou se ampliasse, se multiplicasse. Então, não vai depender só daquilo, tem um poder de se amplificar.
Então é muito importante isso, né? É maravilhoso esse Exatamente. campo aí poder ser ampliado, Exatamente. E é muito né? interessante dar esperança, porque a gente não Sim. vê as pessoas se trabalhando tanto, né? Se a gente pensar na Uhum. população global, qual a É, porcentagem que está se trabalhando? Qual a porcentagem que está despertando? Ainda é é, muito pequena. Mas a gente não uhum. precisa que todo mundo desperte de uma vez. A gente não precisa esperar esse tempo todo. Porque se uma galera o suficiente despertar, o resto vai junto. Então é É. muito importante a gente fazer a nossa parte. Não pense A que é gente, pouco, é. porque as mentes humanas, quando se juntam, elas não somam, elas multiplicam. Isso é maravilhoso, Sim. isso dá muita A gente esperança. deixa, E é, a gente deixa um rastro de luz ali, né? Aquilo reverbera, se amplifica, se multiplica. Isso é muito esperançoso, é muito lindo de se pensar, né? Que a gente está contribuindo para isso, que a gente realmente pode fazer sim a tá. diferença com a nossa, com o nosso aprimoramento, né? Com o nosso despertar. A gente ajuda os outros através dessa teoria do comportamento adquirido, a gente ajuda de uma forma coletiva mesmo. Aquilo vai se reverberar mesmo que você não tenha contato com aquelas pessoas. É incrível isso. E Eu eu acho já li também, fascinante. fora o livro, eu já li que a gente só vai realmente mudar de vibração, dar esse próximo passo, quando todas, sem exceção, pessoas elevarem a vibração. Todas. Então, isso dá a sensação de que, nossa, vai demorar. Mas com essa teoria do campo morfogenético e tudo mais, aí dá aquele ufa, né? Ó, pessoal, eu abri aqui os comentários de novo para vocês poderem dizer o que vocês acharam. A gente está chegando ao finalzinho da nossa live, já passou exatamente uma hora. A gente não vai se estender muito hoje. Espero que vocês tenham gostado. Digam pra gente o que vocês acharam. Digam pra gente, a gente vai abrir uma caixinha aqui de perguntas nos stories do Tools para saber quem quer participar da nossa próxima live, que vai ser com vocês, tá? A gente quer ouvir vocês, a gente quer trocar uma ideia com vocês, para falar tanto do livro, dessa primeira temporada do Tools, quanto do Tools, de uma forma geral. Vamos pegar dicas com vocês, vocês podem fazer sugestões, estamos super abertas para melhorar essa nossa comunidade, esse nosso grupinho, essa nossa forma de compartilhar com vocês esses conhecimentos. Então, fiquem ligados, sigam a gente lá no Tools, que eu vou abrir essa caixinha em breve, tá? Talvez até hoje já, para vocês dizerem quem quer participar, porque aí vocês ficam preparados, as meninas podem dar um tapa no visual. Vai ser tipo 5 minutinhos cada pessoa, tá? E de qualquer forma vocês podem participar aqui escrevendo também. E a gente vai falar sobre o próximo livro, sobre a próxima temporada, que começa sem ser no próximo sábado, mas no outro. Então já se agilizem. E é isso. Fala aí alguma coisa, que é para se despedir, enquanto eu leio o que o pessoal escreveu aqui. Eu queria encorajar vocês a realmente entrarem aqui com a gente, né? Eu acho que ia ser legal não só em termos ali do comentário, mas da gente abrir essa janelinha, essa terceira janelinha, para a gente ver vocês, quem vem acompanhando a gente, vocês irem se conhecendo. É uma troca tão mágica que a gente faz, né? E já é intimista, gente. Então não precisa ficar assim, ai, com medo, com vergonha. Vem assim, a gente está aqui numa atmosfera de amor, de acolhimento total. Né, abertos para um evoluir com o outro e crescer e trocar. Então, muita gente que às vezes comenta no depoimento, eu falei, ai, traz isso pra gente no Perguntas e Respostas, na live de Perguntas e Respostas, que a pessoa vai falar, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, eu queria que vocês tentassem pensar até em termos de uma pergunta objetiva, ó, de que modo a sua perspectiva, ou o seu comportamento, a sua maneira de existir, né, no mundo, mudou depois que você começou a estudar aqui com a gente, especificamente agora as visões da profecia celestina. Né? A gente pode até também abrir para quem quiser comentar do Tools em geral, mas eu acho que agora a gente podia focar na profecia celestina. Então, assim, como é que você tem percebido, assim, se você tem elevado a sua vibração quando você se sente desenergizado, o que mais funciona para você? O que aconteceu em termos de sincronicidade, de sinal, porque inclusive um inspira o outro, né, quando conta. Uhum. Então, qual é a sua questão vital, que você está conseguindo manter isso em primeiro plano? Como é que você está fazendo? E aí, você está tendo respostas? Então, assim, trazer um pouquinho para a gente isso, tá? Kel, Então, queria os encorajar vocês comentários nesse sentido.
Os comentários estão maravilhosos aqui, muitas sincronizações acontecendo, a Tânia falou. A Tânia também disse, meu livro está a caminho, o próximo livro. A Andy G. Sanches, que é a Andrea, né? Ela falou, É. quero entrar. Ah, eu vou adorar ver a Andrea. É, Deia, Ela venha, falou, amei. ela falou que quer entrar. Pediram para eu escrever o nome do próximo livro. A Vera pediu. Vera, a gente já escreveu, mas eu vou falar aqui para você mais uma vez. Como se tornar sobrenatural, tá? Do Dr. Joe Dispenza. Como se tornar sobrenatural. Vai ser muito legal nos conhecermos. Olha, a Magda do Rio Grande do Sul. A Thaís Ponte falou que quer aparecer também. Oba! Tô te marcando Já aí as estão pessoas que estão agendados. animadas e para a gente já agendar. A Magda falou Isso. gratidão, foi lindo. A Andy falou amei. A Tânia falou estou muito feliz e grata por esse aprendizado. Que bom, muito conhecimento. A Franciele falou excelente como sempre. E olha que legal, Kel, tem o Seed for Life, que falou assim, parabéns pela iniciativa de discutir temas tão relevantes para a nossa vida e nossa saúde. A live de hoje foi excepcional. Beijos, Beth. Que fofura. Que Obrigada. Gente, tá legal. uma energia muito boa realmente. Maravilha de live, foi maravilhoso, de extrema importância. Só elogios ao Ronaldo, tão gratificante, tão inspirador, amei demais. Marco Antônio, verdade, muito lindo essa observação. Ai, gente, ó, tá uma energia muito boa. A gente é muito grata por vocês terem sintonizado com a gente nesse nosso grupinho. A gente faz isso para vocês. A gente tira o nosso sábado para isso, né? Que a gente passa o dia estudando e preparando esse compartilhamento. Então a gente fica feliz que vocês estejam aí para receber, tá? Isso é só o começo dessa nossa jornada. Isso é só o começo. Isso é só o primeiro livro. Isso é só a primeira temporada. Vem muito mais por aí. A gente vai se aprimorando. Os livros vão ficando cada vez mais sinistros também, porque a gente faz uma escolha bem especial que vale a pena realmente ser compartilhada, tá? Então é isso. Eu vou deixar a Kel se despedir, depois eu me despeço e encerro. Sim, é isso. Estava Tchau. perguntando aqui para aquele pessoalzinho que são nossos seguidores fiéis, né? Zequinha Werneck, ali, ó, Marcele Videira, Toti, Jean Bernardino, Sueli Ferrares, cadê? Queremos ver vocês agendados, hein? Podemos contar com vocês para essa troca de depoimentos? Vai ser tão rico isso, gente. Estimulem-se, encorajem-se. E quem quiser já confirmar pra gente, vai ser legal, porque senão às vezes a gente abre ali no espontâneo e ninguém vem. Então eu gostaria de abrir também para o espontâneo, mas sugerir que alguns já tenham esse compromissinho assim com a gente, tá? Então quem quiser realmente já ter isso em mente, já dá um feedback pra gente depois ali, né? E é isso, gente. Boa noite. É Obrigada isso. pela presença de vocês aqui com a gente. E vamos seguindo aí. Estou empolgada também para o próximo livro. E antes disso, para nossa próxima live, aguardo essas trocas aí com vocês, tá bom? É isso, Beijo pessoal. grande. Sábado que vem, então, é festa da empresa. Aguardamos vocês, tá? Para ver as Isso! carinhas de vocês. Festinha! Festinha, Festinha. confraternização! Queremos ouvir vocês. Vai ser muito bom. Vai ser legal mesmo. Vamos vir com esse clima de festa, tá? Para encontrar vocês, para Sim. conhecer vocês. Vai ser muito legal. E depois a gente volta para os estudos. Um beijo, boa noite para todo mundo, um ótimo fim de semana, muita luz e até o próximo. Tchau. Tchau, Kel. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo.